Olá pessoal, tudo bom? Flávio Coelho aqui da Dei Conta de Mais Nada. Se inscreve no nosso canal, dá uma joinha, ajuda o nosso canal a crescer. Nós vamos falar sobre a medida provisória 927, medida provisória polêmica, no dia 22 de 3 de 2020, sobre algumas normas trabalhistas, alguns direitos e tal, devido ao coronavírus, devido à pandemia mundial que está afetando a nossa economia. O governo precisa segurar o trabalhador. Então vamos lá. Houve uma medida provisória, na medida provisória houve um artigo que suspendia o trabalho por até 4 meses sem remuneração. Então o empregador, a empresa poderia suspender o contrato por 4 meses, o funcionário ficava em casa e ainda sem receber. Isso aí é inadmissível. Então o Congresso entrou em cima, todo mundo foi em cima do presidente e aí ele revogou esse artigo. Ainda bem, então tem menos aí um problema. Então vamos falar a partir das férias. As férias, né? O direito de férias. Quem puder, pode ser feita a antecipação de férias individual. De repente você tem 8 meses, você falta 3 meses para suas férias, você pode fazer essa antecipação de férias, né? O empregador pode te dar essas férias, né? E aí o que acontece? Na legislação, o aviso seria 30 dias antes. Então isso aí, a medida provisória por causa da crise, o aviso é 48 horas antes de começar as férias. Então ele pode avisar você hoje, então depois de 48 horas você está de férias. E pode ser por meio eletrônico ou meio escrito, né? Uma carta, pode ser um e-mail para avisar sobre essas férias, tá bom? E a questão é que as férias podem ser parceladas e essas férias ela não pode ser inferior a 5 dias. Não pode dar férias de 10, 15, 20 e no máximo 30 dias. Então o que acontece? Tem uma situação que tem que ficar atenta sobre a questão de férias. Você vai entrar de férias, vamos supor, daqui a 48 horas você entra de férias, o empregador, a empresa tem até 5 dias depois do início das suas férias para pagar suas férias. Então é o período que ele tem para pegar o dinheiro, fazer a programação e fazer o pagamento. Isso aí o governo já pensou nisso, porque muitas empresas vão das férias, então vai ter que mexer no caixa, atrás de dinheiro para poder pagar esse pessoal. E outro item interessante no outro item é que o funcionário recebe as férias e 1/3 sobre as férias, né? Então você recebe o seu salário mais 1/3. Esse 1/3, a empresa pode adiar esse pagamento, quer dizer, você pode tirar férias só com o valor das férias sem 1/3. Esse terço ainda vai poder ser pago até as férias até a gratificação natalina, até o 13º. Então ele vai ter até o 13º de 2020 para pagar 1/3 das férias. Então ele pode te dar só os 30 dias de férias sem 1/3, que é um salário integral. E esse terço aí tem até dezembro para fazer o pagamento, tá bom? E sobre as férias coletivas, agora não precisa fazer o aviso, a comunicação no Ministério do Trabalho, tem que fazer a cartinha, levar ao Ministério do Trabalho, ter o protocolo direitinho, 30 dias antes, tá? A medida provisória notificação mínima de 48 horas, então você notifica os seus funcionários sobre férias coletiva, não precisa ir lá no Ministério do Trabalho para carimbar direitinho, e aí não tem uma aplicação de limite de mínimo, o máximo de dias. Então pode ser uma férias coletiva de 10, de 15, de 30, de 60 dias, e aí na medida provisória não foi estipulado um prazo. Eu acho que vai vir a instrução normativa, alguma coisa aí, colocando o máximo de férias coletivas aí, senão o pessoal vai começar a dar férias coletivas de 60 dias, aí vai começar a complicar, tá bom? Então tem essas situações também. Tem a questão do banco de horas, né? Então o banco de horas, o acordo desde a reforma trabalhista pode ser individual ou coletivo, né? Individual ou coletivo. E aí o que acontece? Você pode ficar com o banco de horas negativo, de repente você fica devendo 15 dias, né? 15 dias, 30 dias, e aí você recebe normalmente. Então o que acontece? O prazo para fazer o pagamento, tanto do empregado como do empregador, é de 18 meses depois do fim da calamidade pública. Então o decreto que deu calamidade pública, ele estipulou e vai acabar no dia 31 de dezembro de 2020. Então depois de 31 de dezembro de 2020, você vai poder pagar, né, as horas negativas ou receber as suas horas lá no banco de horas, tá bom? E aí, enfim, vou falar depois outros vídeos sobre outras coisas, porque vai vir mais alteração, vão vir mais coisas. Então falamos aqui sobre a suspensão do trabalho suspensão do contrato de 4 meses, cancelado, revogado, beleza. As férias
e falamos sobre férias coletivas e banco de horas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, comente aí, me chama aqui no WhatsApp, entre em contato conosco que a gente vai poder te ajudar a ter mais informação, inclusive para os nossos clientes, tá bom? Forte abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, espero você no próximo vídeo, um forte abraço.